vocês se reforçaram bastante, né? Que quem está na internet acaba estando sujeito a fraudes, a golpes, né? Se colocar na internet é se expor um pouco mais, né? Fábio, pensando nisso, quais são as medidas, né? Como que a gente pode fazer para não se tornar uma vítima de um golpe digital? Bom, hoje eu diria assim que como pessoa física, dá para fazer várias leituras, né? Depende de quem é o possível alvo. Se for uma empresa, tem um conjunto de questões aí que eu acho que o Júlio manja super bem, né? E quando fala de cidadão comum, de consumidor, tem um outro conjunto de defesa que a gente deve pensar, que esse todo mundo deveria manjar, independente de ser um profissional de segurança ou não, né? Que é a nossa autodefesa. E hoje, se a gente olhar assim, os vetores de ataque mais comuns, Cauê, eu diria que são basicamente dois, tá? Um são senhas vazadas, que todas as pessoas têm em algum momento, ou vão ter, ou já têm, senhas vazadas na internet, na Deep Web, na Dark Web, ou até mesmo em algum lugar aí na Surface. Isso acontece não porque as pessoas são negligentes, mas muitas vezes utilizam serviços de terceiros que acabam expondo esses dados, e a gente sabe que uma senha vazada é o crachá que dá acesso à catraca que entra num prédio, então é um acesso autorizado a um conteúdo, né, para fazer uma transação, seja um pouco menos no sistema bancário, porque é um pouco mais seguro, mas no varejo, etc. E o segundo vetor de ataque que os criminosos utilizam muito é a engenharia social, tá? Basicamente, utilizando uma série de ardis que são bem comuns, a gente conhece muito bem, né? Mas se passando por empresas, se passando por sistemas, se passando por pessoas, tentar ludibriar outras pessoas, fazer com que elas cliquem em um link, seja no Insta, um perfil falso, etc. Isso é muito difícil de combater, porque não existe tecnologia para combater algo que a pessoa de livre e espontânea vontade vai lá e clica, né? Até tem uma história engraçada, uma universidade americana fez um estudo com alunos como seria o segundo grau aqui do Brasil, né? Eu não sei se ainda é segundo grau, né? Porque esse negócio mudou, eu estou meio defasado, mas que eles mandaram 1000 e-mails dizendo assim, não clique neste link, pois pode contaminar o seu computador, e 13,5% das pessoas ainda assim clicaram. Isso mostra que, enquanto não houver medidas de educação efetivas e a nossa sociedade não evolui nesse sentido, vai ser difícil conseguir proteger as pessoas contra elas mesmas, né? Perfeito. E aí vem muito da educação, né, Fábio? Não adianta a gente ter o melhor antivírus, o melhor... se a pessoa não saber que está caindo um golpe. E uma coisa que eu acho engraçada é que os golpes se repetem, né? Os golpes é sempre muito próximo. Claro, existem várias técnicas, mas tem golpes antigos que eram do mundo... Muda o cenário, né? Muda o cenário, mas se mantém a técnica. E vem para o online com uma roupagem diferente. E, cara, isso aí é o golpe do bilhete, sabe? Aquele negócio. Isso aí é o golpe do prêmio, sabe? E muitas vezes, cara, uma coisa que eu vejo, assim, principalmente com pais de crianças, é o compartilhamento de dispositivo, né? De dar para a criança, e a criança já está a 1000 por hora instalando coisa, e muitas vezes é o dispositivo que a pessoa faz as transações bancárias, que faz algumas coisas, que pode ser, sem querer, a pessoa pensa, tá seguro, ele tá aqui no meu celular, na internet, no sofá de casa, mas está abrindo a porta para alguém. Você sabe uma coisa engraçada? Eu vou tentar romper um pouco o comum aqui da discussão sobre segurança. Eu estava assistindo um podcast esses dias atrás que é chamado Darknet Diaries, né? Diários da Darknet. É com um pessoal famoso, geralmente o apresentador é bem famoso lá nos Estados Unidos, e ele traz... todo episódio ele traz alguém para contar a história dessa pessoa, o que aconteceu. Bom, certa vez tem um certo episódio que ele fala assim, olha, você sabia que o seu filho ele pode estar ajudando uma organização terrorista em ataques volumétricos ou ataques de negação de serviço, ou, enfim, ajudando uma organização terrorista a executar tarefas que, mesmo sem pagar, qual que era a ideia? Ele estava mostrando como era possível você ludibriar crianças
para poder, sei lá, dar dinheiro virtual de joguinhos, né? Ou skins, avatares virtuais para essas crianças fazerem certas tarefas. E isso gerava dentro ali daquela organização terrorista, isso gerava milhares de dólares de recompensa. Ou mesmo para, por exemplo, prometer ali dinheiro virtual, algo do tipo, dentro de um determinado jogo para uma criança que joga aquilo ali, e infectar o computador da criança, do pai, ou enfim, o celular do pai. Então, olha o quanto isso sai do comum, né? Olha os vetores de ataque aparecendo aí das maneiras mais absurdas possíveis, né? Porque a gente pensa assim, não. Eu queria fazer um comentário que eu achei bem legal, assim, tu ter trazido esse ponto, porque a gente tem acompanhado aí esses vetores novos, né? E realmente a gente observou que os criminosos, principalmente agora desses malwares que roubam senha, os credential stealers, né? Tipo Raccoon, etc., que eles estavam realmente colocando vídeos. Eu tenho 2 filhos, tá? Então eu sei bem como é que funciona. Meus filhos, eles pedem dinheiro para comprar o Robux, né? O Roblox, né? O Roblox é o jogo. O Robux é o dinheiro, né? O dinheiro do Roblox. E eu digo que não, eles vão entrar no YouTube e procurar como ganhar a Robux de graça. E tem um linkzinho, diz, tem aqui, instala aqui, tu vai... E aí o que ele está fazendo? Ele está usando, como o Totoro falou, o computador do pai, que é um computador que ele usa no corporativo, porque acaba compartilhando, instala lá um Raccoon que rouba informações do navegador, e hoje a gente tem um volume absurdo de credenciais que são roubadas dessa forma. Impressionante. Então as crianças aí, né? Em celular, também instalando aplicativo no celular do pai, na verdade está instalando um malware, ou ajudando para que o criminoso faça um ataque de negação de serviço, ou roubando credenciais. Olha só que engraçado, Fábio. Ele usou como exemplo, né, o Jack Recycle, né, que é o apresentador do podcast, justamente o Roblox, né, que é um jogo que tem muita imersão. Não é à toa, viu? Público, né? Exato. E isso é um ataque, né? E muitas vezes eles utilizam ali, eles se utilizam de ransomware as a service, né? Eles compram de algum fornecedor e eles ganham porcentagem por inoculação desses malwares, né? Então, olha o tipo de estratégia que isso acontece. Isso lembra até minha avó falando. Minha avó falava assim, toma cuidado com sair na rua, com gente estranha. Não aceita bala de criança. Não aceita nada de ninguém estranho, viu? Não conversa com ninguém estranho. Tem que mudar o papo agora, né, Júlio? Tem que dizer, não aceita software de estranho. As crianças, elas assim, saem bem menos que a gente de casa, mas elas estão expostas a muito mais perigo do que a gente está exposto. Aí que tá, né? E assim, as crianças estão com liberdades, né? Elas estão lá com o celularzinho, estão instalando e cara, tá ali potencial ali daí o pai vai utilizar o celular para fazer alguma coisa legítima e acaba sendo tendo os dados roubados, né?